o que fez você ir para a igreja? Você ouviu e foi de cara ou como que é? Como que aconteceu? Quando eu ouvi, foi muito forte, pastor Cleiton. Porque quando eu ouvi os 2 hinos, as 2 músicas que ele disse que me mandou, era o Espírito Santo da Eichela e Usei a Fé da Jamile. Meu Deus. E eu tava no auge da depressão e quando eu ouvi, eu sentia que eu não tinha ninguém para me ajudar e tudo mais. Só que naquele dia, voltando a pé, o cursinho para minha casa era uns 40 minutos de a pé. Sim. E aí já caiu naquelas músicas, né, nos louvores, que na verdade era o próprio Deus me chamando. E eu fui no caminho já chorando, porque eu senti a presença de Deus no caminho. Uau. E quando eu cheguei em casa, eu falei, eu quero viver o que essa música fala. Eu não sei quem é o Espírito Santo, eu não sei quem é esse Jesus, na profundidade eu não conheço. Mas eu quero viver isso. E foi indo, aquilo foi sendo alimentado em mim. Eu apaguei todas as outras músicas que eu tinha e só ouvi essas 2 o tempo todo. E quando eu vi, eu já estava orando dentro do meu quarto. Um dia eu fiz uma oração muito forte. Eu falei, Deus, se o Senhor tem uma obra na minha vida, quem o Senhor é? Eu não sei quem o Senhor é. Mas se o Senhor tem algo na minha vida, me devolve a vontade de viver, porque eu não tenho mais. Eu só pensava no suicídio. Eu tomava remédios para tentar morrer e não morria. Deus já tinha uma obra na minha vida. E eu orei isso. E quando eu orei, eu senti o vento entrando na janela do meu quarto. Meu Deus. E eu falo que foi o próprio Espírito Santo entrando. E ali eu fui tomada no choro, mas um choro assim que ao mesmo tempo que era aquela dor desesperadora, já vinha junto com o conforto. Uau. E aí eu falei, eu quero conhecer esse Deus. Só que ninguém sabia que estava acontecendo isso. E então aconteceu muita coisa que eu sentia o Deus me chamando. E eu falei, eu quero essa mudança de vida para mim. E aí eu me entreguei para o Senhor. E como foi pregar pela primeira vez? Foi muito interessante. Desastroso? Porque geralmente a primeira mensagem ela é complicada. Você chama Jesus de Genésio, as canelas tremem. Foi muito nervosismo. Você lembra a primeira mensagem? Lembro muito. Você pregou sobre o quê? Foi num culto de oração, na igreja Fonte de Esperança, só que numa igreja que tinha aberto lá em Salto. Tava bem no comecinho do ministério lá em Salto e eu ia para ajudar nos cultos lá. Quem que estava dirigindo lá? Era o pastor Israel na época. O Israel. Isso. Ele dirigia o culto e eu ajudava lá na obra. Sim. E tava tendo uma campanha de oração toda terça-feira. Sim. E foi num culto de oração, acho que tinha umas 5 vidas na igreja. E eu preguei sobre a importância do alicerce. Porque... Você pregou sobre a casa na rocha? Isso, casa na areia? Mateus 7. E eu preguei sobre isso, a importância de ter um alicerce, uma vida com Deus, no culto, nos bastidores. Porque a gente valoriza muito o que todo mundo vê. E a gente precisa entender que não é o que todo mundo vê que nos sustenta. E eu lembro que eu preguei muito sobre isso naquele dia. Foi muito nervosismo, foi uma mensagem curta, mas com uma mensagem bem forte. Você falando assim, ter uma vida com Deus, o que seria realmente ter uma vida com Deus? Sim. Eu falo que ter uma vida com Deus é você ter uma vida de comunhão com Ele em todo o tempo. Não um hábito de estar dentro do culto, mas de ter uma vida para Deus e com Deus. Porque hoje tem muita gente dentro do culto, mas não está com Deus. Ou acaba o culto, fecha a Bíblia e não tem mais contato com a palavra. Uau. E não é o que eu vivo 2 horas dentro de um culto que determina o que eu sou. Mas é o que eu vivo nos bastidores, só é meu Pai. E eu falo que vida com Deus é isso, porque eu costumo ter esse cuidado, pastor Cleiton, de não ser só uma pregadora, mas de ser uma vivente da palavra. Eu não leio a palavra para pregar, eu leio para viver. E pregar é um chamado. Consequentemente, eu falo do que eu vivo. Alguém pergunta, Lê, como você monta essas mensagens? Onde você vê as mensagens que você prega? Porque você vai numa profundidade, eu falo, é Deus que me dá nas madrugadas, é Deus que me dá no meu momento devocional. E é assim, eu e Deus. E Deus foi me ensinando a pregar, porque eu nunca fiz nenhum curso.